Olá, gente, tudo bem? Agora nós vamos resolver os exercícios sobre quinhentismo. E você que perdeu essa aula, você pode voltar lá na aula 1 e 2 do quinhentismo para que a gente responda esses exercícios aqui, que são todos baseados no Enem. Vamos lá? Vamos lá, questão 1, gente. Nós vamos responder essas questões que são baseadas nas questões que já caíram no Enem, que já caíram nos outros vestibulares do Brasil. Então, vamos lá, questão 1. José de Anchieta faz parte de um período da história cultural brasileira, século XVI. Nós aprendemos que José de Anchieta compõe o grupo dos autores quinhentistas e ele fazia parte da Companhia de Jesus. Em que se destacaram manifestações específicas, a chamada literatura informativa e a literatura jesuítica. Assinale a alternativa que apresenta um excerto característico desse período. Todas as vezes que cair a palavra excerto, você já sabe que isso se refere a trecho, a fragmento, tá? Então, aí nós temos trechos de poesias e a nossa tarefa é escolher qual é o trecho que melhor se adequa à literatura de formação, literatura de informação ou a literatura quinhentista, como a gente aprendeu. Então, letra A. Fazer pouco fruto a palavra de Deus no mundo pode proceder de uns 3 princípios, ou da parte do pregador, ou da parte do ouvinte, ou da parte de Deus. Padre Antônio Vieira. Padre Antônio Vieira não faz parte do movimento quinhentista. Nós vamos ver Padre Antônio Vieira no movimento seguinte, que vai ser chamado de barroco. Portanto, a letra A não é a resposta. Letra B. Triste Bahia, ó quão dessemelhante, estás e estou do nosso antigo estado. Pobre te vejo a ti, tu a mim empenhado. Rica te vi, eu já, tu a mim abundante. Gregório de Matos. E aí, no momento em que eu olho esse autor, eu também já passo direto, porque Gregório de Matos é um autor do barroco, ele não é um autor quinhentista. Letra C. Uma planta se dá também nesta província, que foi da ilha de São Tomé, com a fruta da qual se ajuda muitas pessoas a sustentar a terra. A fruta, perceba aí que a fruta é uma variação linguística. Na antiguidade, a gente chama isso de variação linguística histórica ou diacrônica. É quando uma palavra é escrita antigamente de um jeito e agora ela sofre uma alteração. Então, a palavra fruta que nós conhecemos hoje era chamada de fruita. E aí a gente também tem uma influência da linguagem portuguesa de Portugal. Pero de Magalhães Gândavo, ou Pedro de Magalhães Gândavo, que também pode aparecer Pedro ou Pero aí nos registros, ele sim é um autor do quinhentismo brasileiro. Portanto, a resposta é a letra C, tá? Mas vamos ainda conferir a letra D e a letra E. Vamos lá. Vós haveis de fugir ao som de padres nossos, frutos da carne e fel, seios, pernas e braços. E vós, múmias de cal, dança macabra de ossos. Alfonso de Guimarães não é um autor também do quinhentismo. Alfonso de Guimarães é um autor que a gente vai chamar de um período simbolista, tá? Muito tempo depois do quinhentismo, mais de 200 anos depois do quinhentismo. Então, não pode ser a letra D. Vamos aqui ver a letra E. Por que a letra E não pode? Os ritos semibárbaros dos piagas, cultores de Tupã e a terra virgem, donde, como de um trono, enfim, se abriram da cruz de Cristo os piedosos braços. Nós temos aí um trecho de Gonçalves Dias. Gonçalves Dias também é um autor do romantismo. Ele não é um autor agora. O romantismo acontece muito tempo depois do quinhentismo. Tudo bem? Vamos agora para a segunda questão. Olha aí o que diz. Então, a primeira questão é a letra C, tá? Segunda questão. Leia a estrofe abaixo e faça o que se pede. E aí nós temos um trecho, uma parte de José de Anchieta. Vocês estão vendo aí que aparece a palavra o Alto de São Lourenço. Foi uma das obras muito importantes de José de Anchieta. Turma, Alto é uma composição teatral, tudo bem? É uma peça de teatro. E aí diz assim, ó. Dos vícios já desligados, nos pajés não crendo mais,
nem suas danças rituais e nem seus mágicos cuidados. Assinale a afirmativa verdadeira, considerando a estrofe acima pronunciada pelos meninos índios em procissão. Ou seja, os meninos estavam fazendo um ritual que era completamente religioso e católico, tudo bem? E os índios diziam assim, ó, dos vícios já desligados, nos pajés não crendo mais, ou seja, os índios não acreditavam mais nas suas próprias crenças, naquilo que o pajé, como representante religioso, estava dizendo, né? E aí, qual é a resposta que mais se adequa aí sobre esses meninos em procissão? É a letra A, né, gente? A letra A diz o seguinte: os meninos índios representam um processo de aculturação em sua concretude mais visível, como produto final de todo o empreendimento da qual participavam com igual empenho a coroa portuguesa e a Companhia de Jesus. Havia o interesse do governo português e da Companhia de Jesus em catequizar esses índios. A letra B não pode ser, porque a letra B diz que a presença dos meninos índios representa uma síntese perfeita e acabada daquilo que se convencionou chamar de literatura informativa. Não. A literatura informativa é a literatura escrita por Pero Vaz de Caminha, por Pero Magalhães Gândavo, tudo bem? Letra C não pode ser. Os meninos índios estão afirmando os valores da sua própria cultura. Pelo contrário, os meninos estão aí afirmando a cultura portuguesa. Os meninos índios são figuras alegóricas, cuja construção como personagens atende a todos os requintes da dramaturgia renascentista? Não. Aí nós temos uma dramaturgia que é quinhentista. E aí, na letra E, os meninos índios representam a revolta dos nativos? Não. Não houve aí nenhum movimento de revolta, tá? Desses indígenas. Vamos agora para a questão 3. Então, a resposta da segunda é a letra A. Tá certo? 3. Sobre a literatura produzida no primeiro século da vida colonial brasileira, é correto afirmar que a letra que mais se adequa aí é a letra D, porque a letra D diz que é constituída por documentos que informam acerca da terra brasileira e pela literatura jesuítica. E a gente aprendeu que aí é uma literatura de formação e de informação. Tudo bem? A quarta questão também pede que a gente indique quais são as características dessa literatura informativa. E a letra que mais aí resume esse fato é a letra A. Olha assim, ó, a questão diz assim: entende-se por literatura informativa no Brasil, letra A, o conjunto de relatos de viajantes e missionários europeus sobre a natureza e o homem que são brasileiros. E aí esse homem brasileiro a gente já entende que são os índios, tudo bem? Na letra B, não pode ser, porque a letra B diz que é a história dos jesuítas que aqui estiveram, não é só a história deles, tudo bem? A letra C, as obras escritas com a finalidade de catequese do indígena, não é só isso. Não somente os poemas de Padre José de Anchieta e não somente os sonetos de Gregório de Matos. Portanto, a resposta é a letra A. Tudo bem? Aqui resume as duas coisas. Vamos agora para a quinta questão. Murilo Mendes é um autor do modernismo brasileiro, ele era responsável por fazer muitas paródias, e aí ele faz uma paródia da carta de Pero Vaz de Caminha. E aí a terra diz assim, ó: a terra é muito graciosa, tão fértil eu nunca vi, a gente vai passear, no chão espeta um caniço. No dia seguinte nasce bengala de castão de oiro. Oiro é ouro, tá, gente? Tem goiabas, melancias, banana que nem chuchu. Quanto aos bichos, tem-nos muito, das plumagens muito vistosas. Tem macaco até demais, diamantes tem à vontade. Esmeralda é para os trouxas, reforçai, Senhor, a arca. Cruzados não faltarão. Vossa perna encanareis, salvo o devido respeito. Ficarei muito saudoso se for embora daqui. E aí ele faz aí uma paródia da carta de Pero Vaz de Caminha, falando sobre os achamentos, inclusive do ouro. E dizendo também que tudo que se plantava nessa terra brasileira era capaz de ser cultivado. A questão diz o seguinte: arcaísmos e termos coloquiais misturam-se nesse poema. O que significa arcaísmos? Palavras antigas, e termos coloquiais, termos que são falados aqui oralmente, né, frutos da nossa fala, criando um efeito de contraste. Isso ocorre em qual opção? A opção que mais tem aí a mistura de palavras antigas com termos coloquiais é a letra A, porque a letra A fala: a terra é muito graciosa. Esse muito representa uma linguagem antiga, como eu falei para vocês, uma variação. Então, antigamente, as palavras falavam no lugar de muito. A gente falava muito, especialmente aí nessa época. E aí, a expressão
tem macaco demais, ela representa aí a oralidade, tudo bem? Olha aí, ó. Letra A é a que mais representa o que a questão está pedindo sobre os arcaísmos e os termos coloquiais. Nos outros, a gente não consegue ver isso nas outras opções. A gente só consegue ver aí os arcaísmos ou somente a linguagem coloquial. Essa foi a resolução das nossas questões e até a próxima. Tchau, tchau.